Olá pessoal, todos muito bem-vindos aqui no canal. Ontem não pude gravar aqui no canal, então primeiro a minha desculpa para vocês que são frequentadores assíduos aqui do canal. Ontem os problemas aí impediram da gente estar atualizando aqui sempre as informações e opiniões, acima de tudo, do Internacional. Buenas, gente, olha só o que está acontecendo. Amanhã tem Grenal, evidentemente, mas está rolando, né, uma chegada de ídolos, né, do Internacional, ex-ídolos. Eu sempre fui um crítico muito grande do Internacional de ter confrontado sempre. O Inter não consegue ter seus ídolos por perto, apesar da maioria deles estarem aqui em Porto Alegre, né? Em outras palavras, o Inter não trata mal seus ídolos, seus grandes ídolos. Pois há um movimento para tentar mudar isso. Essa semana teve Tinga, teve Sobes lá no CT. Eu quero falar com vocês também sobre isso, sobre essa reaproximação. O que me preocupa no peso do favoritismo, onde o Inter já mostrou alguns problemas. E eu não tenho dúvida que o Pesolano já sabe o que quer. O mistério é uma estratégia. E esse mistério nem os jogadores sabem quem vai jogar. Vão saber no vestiário antes de entrar em campo. Não vai ter como encontrar para empresário, para ninguém. Porque é só antes de entrar em campo, uma meia hora antes, 40 minutos antes, ele anuncia quem joga. É o método dele trabalhar. Para alguns pode parecer maluco, mas quem, por exemplo, assistiu a série do Manchester City, que tem na Netflix, e fala do trabalho do City numa temporada, e o trabalho do Guardiola, pode perceber que o Guardiola, ele anunciava o time na pré-eleição, dentro do vestiário, antes de entrar em campo. Era ali que ele dizia quem ia jogar. Todo mundo tinha que estar preparado, né? Eram vários modelos que eram testados durante a semana. Um deles ia ser utilizado. E ele comunicava na hora. Eu não sei por que é isso, não imagino que possa ser para ter só mistério, para que ninguém conte, né, para que não vaze pro adversário. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que talvez o treinador sinta que isso é uma estratégia boa de motivar jogador, de deixar os caras mais focados, de ninguém relaxar, tu vai jogar, tá tranquilo, né? Deixar todo mundo pode ser, né? Até um dia teria que entrevistar ou o Pesolano ou o Guardiola para saber, né, o que é como é que funciona isso na cabeça deles. Deixa eu só dizer para vocês, agradecer primeiro aqui aos meus patrocinadores desse canal, meus parceiros, que são o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária em todo o país. Grupo Reurbani, referência em regularização fundiária, não tem outro lugar. Tu pensou em regularização fundiária, tu tem que ir na Reurbani. Quem conhece, né? Quem é do ramo não vai arriscar, né? Os caras têm know-how, têm estrutura, né? Sabem exatamente o que estão fazendo. E aí já tem mais de 30 mil regularizações em todo o país, quer dizer, há uma experiência longa. Então eu recomendo, tá aqui o QR Code, ó. Quer ficar na boa com o teu imóvel, com o teu terreno, com a tua casa, com o teu condomínio? Tá aí, ó. Reurbani. A PSI tá por chegar, hein? Estamos só aguardando aqui na Juca Batista, 4675, na Ípica. Eu moro em Ipanema, um pouquinho mais pra lá, né? Daqui da minha casa, né? Tá chegando aí o novo centro de embelezamento e cuidados para o seu automóvel. E nosso parceiro é o Cine Bancários. Diga sim para quem defende você. Vá visitar o Cine Bancários, não foi ainda? Vá, cinema de calçada, vale muito. Recomendo. Ou como diria aquele meu amigo paulista, recomendo, meu. Buenas, vamos embora então. Gente, se pegar assim, ó, jogos que não foram fundamentais ou jogos fundamentais, nos últimos anos o Inter na hora H ele fraqueja. Em um jogo ele perde. O Inter foi decidir a Copa do Brasil. No primeiro jogo ele perde para o Atlético Paranaense lá. Aquele jogo foi mortal. O Inter tinha tudo para ganhar o Brasileirão de 2020. Aí o Inter perde um jogo pro Sport Recife inacreditável dentro do Beira-Rio. Inacreditável. E ali praticamente deu adeus. Claro, se tivesse ganho do Corinthians no final, se a arbitragem não tivesse prejudicado, tem um monte de mas, né, de um monte de coisa que a gente poderia colocar. Mas pra mim o principal C é, se tivesse ganho do Sport, que era o mínimo que aquele time tinha que ter feito, teria sido campeão brasileiro. Aí vamos mais pra cá, pros regionais. Não, antes do regional aquele do Juventude, o Inter tá na semifinal da Libertadores. É muito melhor do que o Fluminense. Foi melhor no Maracanã, foi melhor no Beira-Rio. No Maracanã poderia ter aberto até liquidado o jogo lá no Maracanã. Acho que lá o Cudê errou, quando ele tira Arangues, ele tira Alan Patrick, ele segura muito o Inter pensando no segundo jogo. Mas apesar disso, no segundo jogo também o Inter perdeu 200 gols. O Valencia tinha que ter feito uns 3 pelo menos. E aí tem falha lá atrás e o Inter perde um jogo absurdo, completamente absurdo. O Inter era para estar
na final daquela Libertadores da América. Mas no jogo, ele joga tudo fora. Aí chega no Gauchão no ano seguinte, o Inter passeava no Gauchão, o time do Cudê. Era o time do ano passado que tinha ficado na semifinal. Então era um time que tinha tudo para naquela temporada emplacar. Entra até como um certo favoritismo. Favoritismo não, mas colocado lá entre aqueles que iam brigar por título. Pois o Inter não consegue passar pela Juventude e o que acontece? Desaba o Internacional. Despenca o Internacional. Acabou o nosso treinador, acabou o ambiente, acabou tudo. E depois foi aquele ano horroroso, daí veio a enchente, saiu o Cudê, veio o Roger, e a gente faz aquele mais uma vez um campeonato de recuperação e pega uma vaga para a Libertadores. O Inter ganha o Gauchão com o Roger. E tava tão desacostumado a ganhar que entrou num processo de relaxamento que acabou o ano ali pro Inter. Foi um milagre. O Internacional não ter sido rebaixado, porque ali acabou o ano pro Inter. Foi um fracasso em todas as competições, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, então nem se fala. Mas tinha ganho o Gauchão, parecia que tinha acabado o mundo. Né? O Gauchão desse ano, o Inter estava muito melhor, tinha tocado 4 no Grêmio. A meu ver, o Inter joga mais do que o Grêmio. E o que acontece? Em um jogo, um Grenal, o Inter toma 3 e perde o campeonato. Um jogo que até agora está tentando engolir, tem questões de arbitragem, tem tudo, mas tem erro também, tem passividade do nosso time, do nosso treinador, tem um monte de coisa. Né? Um monte de coisa. Né? Mas não era a realidade dos fatos aquilo. Mas foi um jogo atípico que ferra o Internacional. Então, essa coisa do favoritismo, o Inter tem que saber lidar com isso. Clube grande tem que saber lidar com o favoritismo. Ninguém está dizendo que o Inter é muito melhor do que o Grêmio. Nós estamos dizendo que nesse momento, no retrato de agora, dos últimos 4 jogos, vamos pegar, a realidade do Grêmio é uma realidade que está jogando muito menos do que o Inter. Então, o Inter que não se preocupe com isso, vai lá e joga. Não deixa isso interferir no seu emocional. Se for para interferir, que seja positivamente. Tá? Então, assim, é o único temor, às vezes, que eu tenho quando a gente fica com esse negócio de favoritismo, porque não é eu que eu determino. Não adianta dizer, em Grenal não tem favorito. A gente sabe disso. Né? A gente sabe tudo isso. Mas é o retrato de cada um. Qualquer jogo de futebol, a gente sempre faz uma previsão antes. Tu vê um time jogar e outro. Quem tá melhor do que quem? Isso é natural que se faça. Né? E nesse momento, qualquer um, não precisa ser gênio para ver que o Internacional tá melhor do que o Grêmio. Para mim, o Pesolano já sabe quem joga. O time dele tá escalado. Agora, o mistério, gente, faz parte da estratégia do Grenal. Lembra que o Inter uma vez engessou o Fabiano? O nosso Fabiano, né? Os mais antigos vão lembrar. Ele teve num treino coletivo na época, né? Ele se lesiona, entre aspas, inventaram uma lesão, ele sai e depois volta de muleta com a perna toda enfaixada, com gesso, tala. Porra, tá fora do Grenal, né? Jogou normalmente o Grenal. Então era tudo um migué, e acontece, já viu o Luxemburgo, técnico do Grêmio, entrar com time e banco, ele não divulgou o time antes e entrou com time e banco dentro, na hora de entrar em campo. As coisas malucas. O Filipão uma vez entregou uma papeleta, aquela quando era o Pedrão na época, o segurança, o Pedrão entregava a papeleta, ó, tá aqui o time, saiu o time, dava lá pros repórteres, entregaram uma papeleta com o time errado, aí entrou em campo outro time, e ninguém entendeu nada. Aí o Filipão disse, não, o Pedrão é que deu o papel errado. E assim vai, cara, sabe? Então, o Pesolano não tem por que abrir o time. E essa estratégia que ele usa, estratégia não, esse modo de agir que ele faz, de dizer aos seus jogadores, na hora que vão entrar, quem joga, bom, ele mata, né, cara? Porque, como é que tu faria segredo num grupo de, sei lá, 30 jogadores? Tu define o time. Aí o cara conversa com a esposa, com o filho, outro com o empresário, com um amigo, não sei do que, vaza o time. Todo mundo sabe que vaza. É assim que vazam os times. Né? Sempre tem um que conta pro outro. Nesse jeito que ele fala, não tem. Então, esse mistério ele tá usando como estratégia. Para mim, joga o Bernabé, tá? Na frente e o Matheus Bahia atrás. Joga o Alan Patrick e joga o Borré. A minha dúvida é se ele vai manter o Vitinho e vai tirar o Carboneiro, ou se ele vai arriscar, o que eu acharia arriscado. Começar com Bernabé, Carboneiro, Alan Patrick e Borré. O Vitinho daria mais consistência defensiva, mas o Grêmio não tem nenhum lateral esquerdo forte hoje, né? Deve talvez jogar o menino, Pedro. Né? Então o Carboneiro é um cara, mas eu tenho pra mim que o Carboneiro começa no banco. E começa o Bernabé, começa o Vitinho, o Alan Patrick e o Borré. É tudo achismo. Que nem eles que vão jogar sabem se vão começar jogando ou não. Tá? É tudo achismo.
Gente, já teve o Tinga visitando o CT e conversando com a comissão técnica, não é assim, é o cara sendo recebido, falando com o Fabinho, com o Pesolano, com o Abel, com jogadores, visitando o CT, né? Foi com o Tinga, agora com o Rafael Sobes, e o Tinga já deu entrevista sobre isso, ao movimento desses ídolos colorados, no sentido de ajudar o clube a ter um novo centro de treinamento, que dê melhores condições aos profissionais e que possa abrigar a base também toda junto, numa estrutura só, né? E eu tenho certeza que eles se engajando, não é que eles vão botar dinheiro, entendeu? Não é isso. Até porque não tem milionários, os caras ganham bem, muito bem e tal, mas não é essa a ideia. Vão lá os caras, não. A ideia é que eles, como os caras que vão alavancar um projeto, podem captar recursos, trazer gente interessada, né? São grandes ídolos do Inter. E o que mais sempre me incomoda no Inter, o jeito que o Inter tratou jogadores como Falcão, né? O próprio momento quando o Fernandão sai do Inter não é legal, né? O Yarley recentemente foi tudo muito mal feito com ele, com o Klemer também foi tudo muito mal feito, né? Então tem coisas assim que me desagradam, né? Nessa falta de respeito com os ídolos, né? Os jogadores tinham que ter um espaço dentro do clube, que nem tem lá no Barcelona, em outros clubes no Bayern, que eles frequentam, que eles visitam, são muito afastados, e quem faz a história do clube de futebol são esses caras, eles que fazem. Então eu saúdo essa ideia, tá? Não sei de quem foi a iniciativa, mas eu saúdo essa aproximação com o clube dos ídolos colorados. E, gente, para fechar, o Alisson do Liverpool, goleiraço da seleção, tem proposta, em princípio, da Juve, e seria a Juventus da Itália, 18 milhões de euros. Bom, isso se for confirmado, o Inter, por ser o clube formador, levaria 5 milhões de euros, o que, né, convenhamos, seria bem interessante, né? Bem interessante. Eu trocaria os 5 milhões pelo Alisson no Inter, entendeu? Mas, né, isso não vai acontecer agora, ele é um dos melhores goleiros do mundo ainda, né? E dificilmente ele viria para cá agora. Ele tem mercado europeu e a gente sabe, o padrão é completamente diferente. E a gente tem que saber lidar com isso, qualquer profissional, né? Então dificilmente ele viria agora, mas não vindo, pode sair, saindo esse negócio agora no meio do ano, né? Durante a Copa do Mundo, por ali, porque quando termina a temporada europeia, né? E aí começa o período de contratações, ele indo para a Juve, 5 milhões seria o que o Internacional ia levar. Tá bom, galera? Deixa teu recado aí, comenta comigo, tá? Não te esquece de se inscrever no meu canal, seja membro do canal do Nando. Hoje, 6 da tarde, a gente vai fazer uma live, tá? E amanhã a gente, é claro, vai estar com a nossa jornada esportiva aqui, a nossa Jornada Colorada. Tá legal? Grande abraço, muito obrigado aos meus parceiros do grupo Reurbani, da PSI Auto Center e também do meu querido Cindy Bancários. Valeu, até!